Hoje a gente vai conversar sobre algo que muita gente sente, mas nem sempre entende bem. Aquela conexão, sabe? Entre uma mente que parece que não para nunca e um corpo que está sempre tenso, sempre em estado de alerta. A ideia aqui é justamente desvendar por que um cérebro acelerado acaba deixando o corpo tenso e exausto o tempo todo. Pois é, essa imagem de uma televisão ligada sem parar, ela é perfeita, né? É bem essa sensação. Um monte de pensamento, um atrás do outro, se atropelando. Isso vira tipo um ruído de fundo que simplesmente não desliga. Mas o ponto principal aqui é que esse barulho todo não fica só na cabeça. Ele vaza, ele reverbera pelo corpo inteiro. Então, vamos começar por aí. A mente inquieta. O que significa, na prática, ter um cérebro que parece que está funcionando a 200 por hora? E olha, isso não é só uma forma de dizer não. É uma experiência com consequências bem reais. Olha, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que ter uma mente ativa não é um problema. Muito pelo contrário, o cérebro humano é uma verdadeira usina de força. Ele foi feito para isso, para pensar, para criar, para encontrar solução para as coisas. Essa capacidade de pensar muito é, na verdade, um dos nossos grandes trunfos. Mas aí é que está o pulo do gato. Existe uma diferença gigante entre o pensamento focado e o pensamento acelerado. O pensamento focado é ótimo. Ele é organizado, ele ajuda a resolver as coisas. É uma ponte mesmo, que leva a gente para uma solução. Agora, o pensamento acelerado, é outra história. É um volume absurdo de informação, tudo ao mesmo tempo, sem controle. São pensamentos que ficam se repetindo, muitas vezes inúteis. E no fim, em vez de ajudar, isso gera um caos mental, uma sensação de que a gente está travado. E é justamente essa mente inquieta que começa a mandar um monte de sinal para o corpo. É como se ela ligasse um alarme. Um alarme que foi feito para tocar só de vez em quando, mas que acaba ficando ligado direto, sem parar. Isso vira uma reação em cadeia. Olha só, primeiro vem o pensamento inquieto, sabe? Aquela lista de coisas para fazer, uma preocupação com o futuro. O que acontece? O cérebro, ele não sabe diferenciar muito bem se isso é só um pensamento ou um perigo de verdade. Então, ele manda um sinal de perigo. E o passo final é a reação do corpo, que entra naquele modo de luta ou fuga, um modo de sobrevivência. O nome disso é resposta de alerta. É um mecanismo de defesa super antigo, super primitivo que a gente tem. E o mais interessante é que ele é muito, muito rápido. O corpo reage antes mesmo da nossa mente consciente entender o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a prioridade desse sistema não é ser preciso, é ser veloz. É garantir a sobrevivência a qualquer custo. E aqui está o ponto central de tudo. Para o nosso sistema de alerta, uma preocupação com dinheiro ou uma lista de tarefas gigante pode disparar a mesmíssima reação de uma ameaça real, como um barulho muito alto no meio da noite. O corpo não para pensar, isso é um boleto ou um leão? Não, a reação inicial é a mesma. O coração dispara, o músculo tensiona, é como se fosse um alarme falso, só que um alarme falso com efeitos físicos bem reais. Ok, e esses alarmes disparando o tempo todo, eles deixam marcas, claro. Vamos ver agora como é que essa tensão, que começa na mente, aparece no corpo de forma bem concreta e geralmente de forma bem desconfortável. E os sinais são bem conhecidos. Coração que dispara do nada, a respiração que fica mais curta, mais ofegante, aquela tensão muscular clássica, né? Principalmente nos ombros, no pescoço, que parece que nunca relaxa. E também uma sensação de inquietação constante, uma dificuldade de ficar parado, de relaxar de verdade. Isso sem falar nos problemas para dormir. Afinal, como dormir se a mente não desliga? O importante é entender. Isso não é aleatório. É a linguagem do corpo. É ele dizendo que está operando em modo de emergência. Essa frase aqui resume tudo. É aquela sensação de chegar no fim do dia sem ter feito um grande esforço físico, mas com um cansaço que parece que se correu uma maratona. É a tal da exaustão mental. O corpo pode estar intacto, mas a mente está no limite. E essa maratona mental, claro, tem um preço bem alto. Manter esse estado de alerta o tempo todo consome uma energia absurda e leva a uma exaustão profunda. Vamos entender melhor por quê. Olha só que dado impressionante. Num dia normal, tranquilo, o nosso cérebro sozinho já consome mais ou menos 25% de toda a energia do nosso corpo. 1/4 de tudo que a gente gasta. Ele é, de longe, o órgão que mais consome energia. Agora, imagine esse cérebro superativo. A comparação com um motor de carro desregulado é perfeita. Ele está ali, funcionando em alta rotação o tempo todo, gastando muito mais combustível do que deveria e, claro, desgastando todas as peças muito mais rápido. É a receita para o esgotamento. Então,
Essa sobrecarga de hormônios do estresse, somada a esse desgaste todo, leva à fadiga mental. E não é um cansaço comum de quem trabalhou o dia inteiro. É um cansaço diferente, mais profundo, que muita gente descreve como um cansaço na alma. Parece que a energia vital mesmo foi embora. Bom, e diante de tudo isso, a gente chega na parte final da nossa conversa, que é sobre a importância de escutar o próprio corpo. Entender que essa conexão é fundamental para o nosso bem-estar e para o cuidado com a nossa mente. A ideia é essa, simples e direta. O corpo é um reflexo da mente. Muitas vezes, aquela tensão no ombro, aquele cansaço inexplicável, aquela dor de cabeça, tudo isso pode ser, na verdade, um reflexo do que está acontecendo lá dentro, no nosso mundo mental. E é importante dizer, entender isso não é uma solução mágica que vai resolver tudo. É mais como ganhar um novo par de olhos, uma nova forma de se perceber. Compreender como os nossos pensamentos afetam o nosso corpo é o primeiro passo. E talvez o mais importante, para a gente começar a se cuidar de uma forma mais completa. A grande chave aqui, então, é uma mudança de postura. É sair do piloto automático, daquela reação inconsciente ao estresse, e passar para uma observação mais consciente dessa conexão entre a mente e o corpo. É começar a notar os sinais, entender o que os dispara, e quando a gente faz isso, a gente abre um espaço para um cuidado diferente, um cuidado que integra o mental e o físico. Porque no final das contas, escutar o que o corpo está dizendo é uma das formas mais poderosas de cuidar da mente.